Olá, minhas borboletas manifestadoras, and maravilhosas, and geradoras. Ai, que delícia fazer a leitura de vocês, meu Deus, quanta gratidão. Vamos lá então, né? Muito feliz em voltar das minhas férias, do meu descanso. E eu sinto que tem tudo a ver já com as primeiras cartas que saíram aqui para você, né? Que é a carta do Rest and Rejuvenation, All Tied Up. São as primeiras cartinhas aqui. Depois eu pego as outras, tá? Por que tem a ver, né, minhas queridas borboletas e borboletos machos que estão me assistindo? Cartinha pedindo para você descansar, né? Para você pausar aí um pouco na sua vida sem culpa, né? O que significa o descanso para uma pessoa geradora, né? Pessoas geradoras são muito energéticas, né? Vocês têm muita energia, a pilha de vocês é muito boa, normalmente. Se você está se sentindo com uma baixa energia, com desânimo, sabe? Se sentindo drenada, é porque essa energia que você deveria estar tendo acesso de uma forma saudável, na verdade está te drenando. Então, para mim, né, para o que eu estudo dentro do desenho humano, quando uma carta dessa, por exemplo, aparece, quando a gente fala de descanso para uma pessoa geradora, a gente não tá falando daquele descanso assim, ai, vai deitar, sabe? Vai, sei lá, enfim, vai dormir, vai ver TV, etc. Eu sinto que é um descanso de alma para você conseguir, inclusive, identificar o que tá drenando a sua vida. Porque não é normal um gerador se sentir drenado. Isso, na verdade, faz parte do seu tema do não ser, que é aquilo que você vive quando você está desalinhada com você mesmo. Então, um descanso para uma geradora é quase que um aviso assim, olha, pode ser que tenha alguma coisa te drenando aí à sua volta. E você precisa de uma pausa, você precisa descansar, não para se enfiar num fundo de poço ou para alimentar sentimentos depressivos, mas para recuperar essa energia do que estava te drenando e identificar a fonte do que te drena. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma situação, né? Às vezes é família, né? Que entra na categoria de pessoas. Não sei, o trabalho. Inclusive, as nossas próprias decisões podem nos drenar. Então, assim, perceba, o universo está pedindo para você ter mais clareza do que te drena na vida, sabe? Do que faz com que você sinta pouca energia. Todo mundo precisa de descanso, todo mundo precisa dormir bem. Mas a gente nunca vai dormir bem, por exemplo, dormir a noite inteira, se a gente não tiver consciente do que está drenando a nossa energia durante o dia e agir sobre isso, né? Senão a gente simplesmente vai ser mais uma pessoa que, dentro desse exemplo que eu tô falando, que não dorme bem e que fica ali remoendo pensamentos durante a noite, né? É muito consciência esse descanso, minha borboleta. Viu? Você mais ouvindo do que falando, né? Eu sinto que assim, não é hora de falar, é hora de ouvir. É hora de você se ouvir, principalmente. E aí, a gente entra no All Tied Up, que é algo que vai se resolver muito quando a gente faz essa coisa do descanso consciente, né? Do descanso que vai te fazer enxergar. All Tied Up, pra mim, ele remete muito a quando a gente olha no espelho de uma forma distorcida.
Quando a gente olha no espelho e inclusive tem uma carta de um outro baralho aqui que assim, a pessoa, ela tá, a imagem do tem uma pessoa e tem um espelho na frente dela na carta. No espelho, o reflexo dela tá ela assim, ó, sabe, ajoelhada, cheio de corrente, assim, cheia, presa, né? Mas quando você olha para a pessoa mesmo e não para o reflexo, ela não tem nada em volta dela. All Tied Up é justamente sobre isso. O que às vezes a gente acha que tá nos prendendo, mas não tá, porque a gente que colocou na nossa cabeça que está, né? Eu até recomendei um livro que eu tô lendo em alguma leitura hoje, agora eu não lembro para quem que foi. Eu comecei a ler um livro que chama Você Pode Curar o Seu Coração, que é da Louise Hay. E ele traz muito isso, sabe? Dessa questão da autorresponsabilidade, da gente cada vez mais ter consciência das coisas que amarram na nossa vida e como essas coisas são internas, sabe? São conectadas com o que a gente pensa. Então, assim, se a gente muda os nossos pensamentos, a gente muda o que a gente manifesta no mundo, né? E nessa situação não é diferente. O que aí na sua vida hoje, né? Parece que tá amarrado, parece que não tem solução, parece que tá empacado. Olha para isso, porque pode ser que é você que tá achando que tá empacado, você que tá amarrando o negócio. Não porque você quer, né? Ninguém quer amarrar a própria vida, mas porque você colocou na sua cabeça que não tem solução, ou colocou na sua cabeça que só tem um caminho para resolver aquilo, ou colocou na sua cabeça que tem que ser daquele jeito, senão não vai estar bom, né? São os laços e as cordas que a gente se coloca, mas e a gente se olha amarrado no espelho, mas na verdade não tem nada nos segurando. Somos nós mesmos que mentalmente delimitamos as situações de como elas têm que ser ou deixar de ser, né? E aí parece que a gente tem menos recursos para resolver as nossas coisas, sendo que não é verdade. Essa é a primeira parte da sua leitura, borboleta. Segunda parte da leitura, e eu achei lindo, lindo, lindo de viver, saiu a carta aqui do convite. Saiu a carta, nossa, agora, Jesus, agora que eu entendi. The Blood Trail, então a trilha de sangue. Cruzando o véu e Bruxa da Floresta. Gente, que loucura. Vou explicar o que aconteceu aqui. Eu tirei a carta de vocês e tal, né? E assim, eu tem carta que eu já conheço, tem carta que eu não, que foi a primeira vez que saiu pra mim. E aí eu leio os nomes das cartas, mas principalmente as cartas que eu não conheço, eu pego pelo número e vou entender o significado dela e ver como que esse significado encaixa dentro do contexto, né, da leitura, né, do que eu estou sentindo de trazer para vocês. E eu não tinha percebido que essa carta chamava The Blood Trail. Mas enquanto eu estava refletindo sobre a linha do tempo da sua leitura, me veio um cheiro de sangue. Eu senti um cheiro de sangue no ambiente. E eu falei, gente, que esquisito. Cheiro de sangue pra mim, sabe quando a gente morde a boca e machuca, alguma coisa assim, aí você sente o gosto de sangue, né? A não ser que alguém seja vampiro aqui e sente sangue de outras formas. Mas, por exemplo, essa é uma forma que eu sinto o cheiro de sangue, que é aquele cheiro de ferro forte, sabe? E aí eu senti um cheiro de sangue, assim, ó. E passou. Falei, nossa, que esquisito, né? Que será que é, assim? Mas, enfim. E aí eu fui ler agora, que eu fui te mostrar a carta e tá escrito trilha de sangue na carta, né? Muito interessante. Nossa, eu adoro ver como o nosso campo vai se abrindo, né? Assim, até para você saber, né? Isso é mais
a minha amiga Tamara Panazzolo, né, que ela ajuda pessoas a trabalharem a própria mediunidade, né, inclusive eu sou aprendiz dela em muitas coisas assim, mas a gente tem vários sensos mediúnicos, e eu desde sempre, mesmo antes de trabalhar com a minha mediunidade assim, de uma forma mais aflorada, como eu trabalho hoje, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande no nariz, com cheiros, né? E é muito doido, porque quando eu tive meu despertar da consciência, meu primeiro grande despertar, sabe assim, quando você sente que tem alguma coisa mudando na sua vida, a primeira coisa que eu senti em desenvolvimento em mim foi a minha mediunidade através desse sentido mediúnico, né? Que são vários, né? Dos cheiros. Então, assim, sempre que eu sinto às vezes alguma presença, alguma coisa, vem um cheirinho característico. Curiosidade sobre a minha vida, caso você queira saber. Mas assim, seguindo aqui a leitura, essa carta do convite, ela traz algo muito legal, que é o seguinte: tem algo na sua vida, chegando na sua vida, que vai bater na sua porta te fazendo um convite. E aí, tem duas coisas que você precisa olhar. A primeira é que, às vezes, os convites que chegam na nossa vida, uma proposta, um convite mesmo, alguma coisa, uma ideia que você tem, eles chegam de forma muito sutis, sabe? Que às vezes não é uma pessoa socando a tua porta e você, ai, né, olha o convite aí chegando na minha vida. Às vezes os convites na nossa vida são muito sutis, sabe? Vem através de uma sincronicidade, uma fala que você leu na legenda de um filme, que é um sinal para alguma coisa que você queria fazer, né? Um sinal de Deus para alguma coisa que você estava pedindo a direção. Os convites na nossa vida podem ser muito sutis. Então, se abra para perceber como Deus está falando com você, né? Eu dei exemplo dos cheiros, né? Para mim, eu cada vez mais aumento meu vocabulário. Agora mesmo já aumentei aqui o meu vocabulário, né? Mediúnico, mas também para mim conversar com Deus vai muito através da arte. E arte para mim são filmes, séries, livros. Constantemente Deus conversa comigo através desses lugares, assim, né? Eu entendo o que ele tem para falar, música, né? E pode ser que isso esteja acontecendo em você, na sua vida agora, e Deus tá ali te direcionando e falando, olha, tá chegando um convite na sua vida, sabe? O universo te falando assim, ó, vem pra cá que vai dar bom. Você tem que estar de olho aberto. Ou então, né, que é o segundo lado dessa carta, os convites podem ser mais escancarados. E aí sim, uma pessoa chegando e te oferecendo alguma coisa, ou te chamando para alguma coisa, uma oportunidade surgindo. Às vezes você sentindo de ir para algum lugar, de viajar para algum lugar, de fazer alguma coisa. E independente se o convite na sua vida tá chegando agora de uma forma sutil ou de uma forma escancarada, a resposta é um grande sim, sabe? O universo tá falando assim, olha, pode ser que essa borboleta tenha medo de pular, tenha medo de ir lá e fazer e dizer sim para isso. Porque muitas vezes a gente tem vontade de aceitar alguns convites na nossa vida, só que a gente tem medo de dar errado, a gente tem medo de ser, sei lá, de ser inconsequente, ou daquilo ser muito grande pra gente, né? Sabe assim, ai não, isso aqui é muita coisa pra mim, muita coisa, muita areia pro meu caminhãozinho. Enfim, né? Quantas coisas a gente fica se sabotando ali. Então o universo tá falando assim, é um grande sim pra você, tem um grande sim chegando até você. Preste bem atenção, porque o seu corpo vai sentir. Se expandir é pra você. Então fica de olho aberto, meu borboleta. Não fecha os olhos agora não. E aí, veio aqui finalmente essa carta do Blood Trail, né? O Blood Trail, né?
ele fala sobre ancestralidade. Então, quando eu falo de sangue, não é nada pesado, não, a trilha do sangue não é nada, não é uma carta pesada, pelo contrário. Ela fala do poder da nossa ancestralidade e para a gente se conectar com a nossa ancestralidade de uma forma saudável, sabe? Então, assim, de repente, acendendo uma vela para suas ancestrais, para os seus ancestrais, agradecendo ou pedindo auxílio, pedindo clareza, ter um altarzinho, o que você sentir de fazer, né? E honrar os seus ancestrais, porque a gente não imagina, mas os nossos ancestrais dão muito mais força pra gente do que a gente pensa, né? E a gente também não imagina, mas às vezes a gente se sente tão pequeno na vida, né? E a gente esquece que a gente tem uma linha infinita de ancestrais que podem ter sido bancários, advogados, médicos, realeza, xamãs, curandeiros, sei lá, funcionário público, bibliotecário, tarólogo. A gente não faz ideia da nossa linha ancestral completa. Ela é muito vasta, ela é muito grande e ela envolve muitas pessoas de grandeza, pessoas que conseguiram realizar os próprios sonhos, pessoas que chegaram até lá, que se superaram, que, sabe, que curaram muitas coisas dentro de si e que ajudaram muitas pessoas no meio do caminho. E às vezes a gente se sente tão pequeno, né? E a gente esquece assim, nossa, olha o tanto de gente atrás de mim que conseguiu ser grandioso, que conseguiu se enxergar, que conseguiu, sabe, lembrar do próprio poder. Por que comigo não pode ser a mesma coisa? Por que eu também não posso ser ancestral de alguém um dia com todo esse poder, né? Então, assim, se você tem um ancestral que foi príncipe, rei, rainha, realeza, você também é, porque tá na sua linha sanguínea. Então, assim, os ancestrais energeticamente poderosos na nossa vida fazem parte da nossa vida também. A gente tem mania, né, especialmente em processo terapêutico, de ficar só lembrando os BOs dos nossos ancestrais, né? Os traumas que a gente teve com família, com pai, com mãe, né, com avós, etc. As coisas que a gente precisa ficar curando na criança interior. Mas a gente esquece que tem muito, que os nossos ancestrais também são poder, também são, sabe, grandiosidade. Se eles são, tá na nossa corrente sanguínea isso também. Isso, inclusive, essa carta me lembra muito o filme O Código da Vinci e o livro também. Eu sou super fã dos livros do Dan Brown, né? E aí, né, traz essa coisa da linha consanguínea de Jesus, Maria Madalena e tal. E a gente sabe que apesar da história ser uma ficção e da gente não saber 100% do que aconteceu naquela época de Jesus, né? Mas se a gente pensar nas possibilidades, né? Olha como o nosso passado é nobre e grandioso, né? Por que a gente não tem merecimento e direito de ser grandioso nessa vida também? Então, essa leitura também é um convite para você acessar os seus ancestrais, acende uma vela, agradece, pede guiança, né? E orientação para que você seja tão grandiosa quanto eles. E aí, né, as duas últimas cartas falam o seguinte, e eu acho que tem a ver com a questão do convite. Às vezes a gente recebe os convites da nossa vida e esses convites vão exigir desapego, né? Porque se a gente está dizendo sim para alguma coisa, tem algum não que a gente está dizendo ali muitas vezes. Isso não é negativo, simplesmente é o que acontece. E vamos, um exemplo aqui, surge uma oportunidade de você mudar de casa, né? Ou de você comprar um carro novo. Só que você ama onde você mora, você é muito grata por onde você mora, você ama o seu carro, etc. Né? Seu carro é muito útil para você, mas surgiu a oportunidade de mudar, sabe? Mudar, trocar, vender, etc. Né? E aí fica aquele apego, aquela coisa de tipo, eu quero mudar, eu quero algo melhor para mim, mas eu também gosto daqui. E aí a vida fica naquela, sabe assim, naquela ponte que não vai nem fica e você fica sentindo aquela coisa amarga
né? E aí empaca. E o que o universo fala para você se abra para as oportunidades que vão aparecer na sua vida, né? Que foi o que eu já falei, para os convites que virão, que daí eu dei o exemplo, pode ser a venda de uma casa, pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser muitas coisas, né? Cada pessoa vai viver isso de uma forma. E não tenha medo de passar pelo luto, de desapegar do que você vai ter que desapegar para que isso aconteça, né? É normal. Que bom que a gente tá feliz onde a gente tá muitas vezes, porque quer dizer que ainda algo melhor chega na nossa direção. Quando a gente já está feliz, sempre algo melhor vai chegar pra gente, né? E aí tá tudo bem desapegar e falar assim, nossa, muito obrigada, né? Obrigada casa, obrigada carro, por tudo que você fez por mim, pelo amor que eu tenho por você, por isso. Mas eu tô recebendo uma oportunidade que também vai me fazer muito feliz e faz mais sentido nessa fase da minha vida. E aí você segue adiante. Isso já aconteceu comigo, né? Eu já vivi uma situação que a gente sentia que a gente queria mudar de casa, né? E que a gente precisava, mudanças iam acontecer. E só que eu era apaixonada por onde eu morava, né? Eu decorei cada milímetro daquele lugar. E eu percebi que o meu apego estava fazendo com que eu não estivesse nem lá nem cá. E com que, inclusive, a venda do meu apartamento ficasse empacada, né? Ficou mais de um ano assim. Quando eu realmente entendi o significado de tudo isso e esse processo de luto que a gente precisa passar para viver coisas melhores, eu conversei muito com o apartamento, agradeci imensamente, desejei que ele fizesse outra família feliz e parti para a próxima. E essa liberação eu sempre faço, por exemplo, quando eu mudo de lugares, né? E é impressionante como eu sempre vou para um lugar melhor. Sempre. Então, assim, faça isso. E por fim, cuide muito do seu coração quando se trata de solitude e solidão, tá? Tem muita borboleta aqui que tá precisando de um tempo sozinha, né? Que precisa viver mais experiências sozinhas. Mas viver experiências em solitude é diferente de se sentir só, né? Quando a gente vive em plenitude, a solitude é bem esse finalzinho, a gente se sente plena, mesmo estando sozinha naquele ambiente. Então tem borboletas aqui recebendo convite de tipo, olha, talvez seja o momento de você viver algumas experiências sozinhas, mas não significa em solitude, mas não significa que você está experienciando solidão. Isso só vai acontecer se você quiser, se você permitir se sentir só, né? E alimentar sentimentos que não são legais com relação a isso. Mas de todo jeito, isso tem muito a ver, inclusive, com a primeira carta que a gente falou do descanso, né? É hora de você viver mais com a sua energia para se entender melhor. Mas isso não é sinônimo de depressão, isso não é sinônimo de solidão, e sim de clareza interior, de se sentir bem com quem você é. É isso, minha borboleta. Muito obrigada, viu, por mais essa leitura. Muito grata, de verdade, por tirar suas cartinhas hoje. Vou deixar um último recadinho aqui, né? Porque eu sei que nem todas as borboletas me seguem, por exemplo, em outra rede social, tipo Instagram. Mas final do ano e começo de ano, eu sempre faço as mandalas de previsão para aquele ano. Então, né, no caso desse ano, sempre tenho as mandalas de previsão para 2025. E normalmente eu faço essas leituras para as minhas clientes até o final de janeiro, né? Só que como eu estou esperando a minha bebezinha e ela chega em janeiro, as mandalas esse ano, a agenda vai ser em novembro e dezembro. Então, se você já é minha cliente de mandalas de previsões ou se você tem vontade de ser, já deixo o aviso para você poder se programar, né, até dezembro. E segundo recadinho é que a sessão de abundância do mês de setembro está com as inscrições abertas, né? Que é a manifestação através da Bíblia. Eu tô muito animada para fazer, eu tô sentindo uma energia bem importante nessa sessão. E o objetivo dela é liberar
paradigmas que a gente tem com relação à Bíblia e ao poder que esse livro sagrado tem. Então é uma sessão totalmente desconectada com religião, tá? Ela é uma visão quântica de como eu enxergo hoje a Bíblia quando se trata do nosso processo de cocriação. Então, tá bem legal, assim. Ai, tô fazendo ela com muito amor. E é isso, minha borboleta. Muito obrigada mais uma vez por se abrir para mim, viu? Um beijo e até mais.